Olá galera, aqui é Iago Lima e estamos na nossa segunda videoaula. Na aula de hoje iremos aprender sobre estrutura de decisão composta, que utiliza além do se, no caso na linguagem de programação, o if, utiliza também o se não, no caso o else. Agora vamos relembrar como as estruturas de decisão simples funcionam. Então vamos lá, estrutura de decisão simples. Em uma estrutura de decisão simples, nenhuma ação é executada caso a condição avaliada seja falsa. Estão lembrados disso? Ou seja, vamos dar uma relembrada aqui no fluxograma e no pseudocódigo. Nós temos uma estrutura de decisão, uma condicional, que pode ser verdadeira, e se ela for verdadeira, ela irá executar certas instruções, certos comandos, e caso ela seja falso, nada irá acontecer. Nenhum comando específico será executado. Ele simplesmente irá passar reto por ali. Já no pseudocódigo, vocês viram a estrutura se, condição, instrução, fim, segue. Já as estruturas de decisão compostas, elas permitem que os programas executem uma ação caso a condição avaliada seja verdadeira e outra caso seja falsa. Ou seja, então vamos ver aqui um fluxograma e o pseudocódigo das estruturas de decisão compostas. Nós temos então condicional com dois caminhos. Se a condição verdadeira ou se ela for falsa. Se ela for verdadeira, as instruções, que chamou de instruções A, serão executadas. Se a condição for falsa, ao invés de passar reto, ela irá executar outras instruções. No caso aqui, as instruções chamadas de B. No pseudocódigo ficaria assim. Se condição, então, aí aqui dentro as instruções A, ou seja, as instruções que vão ser executadas, caso seja verdadeira, e se não, se a condição de cima for falsa, ele vai executar esse outro bloco de instruções, ou seja, instruções B e fim C. Então agora, pessoal, nosso programa ele tem dois caminhos para seguir. E nos dois caminhos, ele poderá fazer ações diferentes. Ou seja, se a condição avaliada aqui for verdadeira, ele irá executar as instruções A. Se não, irá executar as instruções B. Por isso que o comando se não, para fazer estrutura de decisão composta, se a condição for verdadeira, então ele vai executar A. Se não, ou seja, se a condição de cima não for verdadeira, ele vai executar a segunda opção, ou seja, a opções B. E não esquecendo no final, continuamos de colocar o fim C, ou seja, o fim do programa. Agora nosso programa ele tem dois caminhos, onde ele poderá tomar atitudes diferentes, ou seja, ações diferentes. E o programa ele nunca vai executar as duas ao mesmo tempo, ou seja, ou a condição é verdadeira ou a condição é falsa, ou seja, executar apenas A e B. Ou seja, se a condição for falsa, ele vai executar a B e não a A. Se a condição no código aqui for falsa, então as instruções A não serão executadas. O programa vai direto executar a B. Ok? Então é assim que as estruturas de decisão composta funcionam. Vamos ver então alguns exemplos mais práticos. Nós temos o fluxograma e onde a informação de entrada vai ser idade. Se a idade for maior ou igual a 18, se a condição for verdadeira ou se a condição for falsa. Se sim, se for verdadeira, escreva na tela de maior. Se não, se a condição for falsa, escreva de menor. E aí, fim do nosso fluxograma. Percebam que nesse exemplo, o programa sempre vai escrever alguma coisa. Se a idade for maior ou igual a 18, ele vai escrever de maior. Se não, ele vai escrever de menor. Vamos ver agora o pseudocódigo. Temos o título do algoritmo, a declaração de variável, no caso validar idade no caso inteiro. Depois pedimos para o usuário digitar a idade e lemos a idade dele, armazenando na variável idade. E aqui temos a nossa estrutura de decisão composta.
Se a idade for maior ou igual a 18, então escreva de maior. Se não, escreva de menor. Fim do ciclo. Então, se o usuário, por exemplo, digitar 10, ele vai chegar aqui e vai ver. A idade é maior que 18? Caso não, ele vai cair direto no se não e escrever de menor. Bom, galera, temos pessoal, aqui mais um exemplo aqui de uma prático, forma que não deve ser mais simples. Aqui vamos utilizar o mesmo programinha, programinha, a mesma estrutura aqui da aula passada. Ou seja, no caso aqui, o nosso programa é um programa para informar ao usuário se ele é maior de idade ou não. É Os maior requisitos de pedidos idade. aqui são somente, Ou seja, informe que o programa sua idade. pede. Caso o usuário informar a idade maior que 18, o programa executaria e verificará se o usuário é maior de idade ou não. Ou seja, atribuímos aqui a biblioteca informasse a idade e ela fosse inferior a 18, ele não executaria nenhuma informação. Mas com Atribuímos a variável como idade vimos aqui anteriormente, no caso inteiro, né? E solicitamos ao usuário para que informe se sua não, idade, é ou seja, responsável conforme por o uma usuário vai informar segunda sua idade opção, aqui. ou seja, Atribuindo caso aqui scanf a ele variável informe a idade dele, maior ou que seja, 18, para números aparecerá inteiros, maior de idade. e atribuímos Caso aqui a idade, contrário, ou aparecerá seja, o usuário a não vai seguinte poder frase, colocar menor de idade. valores que Ou não sejam seja, inteiros. o else é responsável Aqui por essa é a nossa segunda estrutura opção. de seleção, ou seja, se não o nosso for se, ou seja, se ok, galera? idade Espero que vocês for tenham maior que entendido. 18, o programa executará a seguinte informação, maior de idade. Caso o usuário não seja maior de idade, o programa encerrará por si só, ou seja, não mostrará nenhuma informação. Ou seja, esse se aqui é o que estabelece a condição, ou seja, se idade for maior que 18, o usuário receberá a seguinte mensagem, maior de idade. Caso contrário, o programa encerra. Bem, é isso.